Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Clube do Remo joga mal, é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil em pleno Mangueirão, frustra sua torcida e agora arca com prejuízo enorme, tanto técnico quanto financeiro. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando, se inscrevam no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa eliminação azulina. Foi um jogo muito ruim do Clube do Remo. Antes de falar do jogo, o preço do ingresso também bem grande, né? Acho que bem certo ponto até abusivo. A diretoria acreditou que colocando R$80 no ingresso ia colocar 50 mil pessoas no Mangueirão. Não, foram metade disso, 25 mil. Se o ingresso fosse mais barato, com certeza teria mais gente no Mangueirão e poderia ser um cenário diferente com maior público. Não é porque a torcida do Remo é apaixonada que vai pagar qualquer valor para comparecer em qualquer jogo. A situação não tá boa assim, tão boa assim economicamente para muitas pessoas, então tinha que ter um pouquinho de bom senso. Eu acho o preço muito, mas muito alto para esse confronto. Mas pior que o preço foi a atuação do Clube do Remo. A atuação do Clube do Remo muito ruim. O Rodrigo Santana, eu falo Rodrigo Santana que foi o Rodrigo Santana que armou a equipe. Ele não estava na beira do gramado, estava suspenso. Quem estava no lugar é o Neto, o seu auxiliar. Mas, lógico que ele que armou a equipe. E ele muda taticamente a equipe, né? Eu vou trazer aqui o campinho para a gente fazer a análise também individual e tática da equipe do Clube do Remo. Mas ele muda a equipe, ele coloca a equipe do Clube do Remo com 2 zagueiros apenas, sai dos 3 zagueiros e coloca mais um meio campista, que é o Denner que já jogou com ele como terceiro zagueiro. No sem bola, o Denner fez até essa função de terceiro zagueiro, mas com bola você via realmente ele jogando na volância, jogando como volante, jogando como um meio campista, e a gente vai falar da atuação dele. Foi substituído aos 33 minutos, uma atuação bem ruim. Então a primeira observação é essa, só que o Clube do Remo, em termos de desempenho, um desempenho sofrível. O Clube do Remo, vários erros na saída de bola, muitos erros na saída de bola, dando a bola para o adversário, tendo extrema dificuldade para sair jogando. O Clube do Remo não conseguiu apresentar nada. Parecia em certos momentos do jogo um amontoado de jogadores correndo atrás do time do Criciúma. O time do Criciúma mais organizado e parecia que jogava em casa. O Criciúma, ele chegava com perigo dos dois lados, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E o Remo pediu para levar o gol, até levar o primeiro gol na falha do Klaus. O Rangel poderia ter saído também, acho que uma falha compartilhada, uma bola na pequena área, ele poderia ter saído o gol, não saiu, ficou sai, não sai, acabou não saindo. O Klaus também foi mal na jogada, uma péssima noite para o Klaus, a gente vai citar também, e assim o Criciúma abre o marcador com o Castan fazendo 1-0. Como eu disse, o Remo pediu para levar esse gol, porque quando o Remo leva esse gol, o Criciúma ainda continua algum tempo melhor que o Clube do Remo. O Clube do Remo vai melhorar na partida com cerca de 30, 33 minutos, quando faz a primeira substituição. Sai o Denner, e saída do primeiro tempo, uma partida muito ruim do Denner, muito ruim, falha na marcação, falha na saída de jogo, para a entrada da Dailton. Quando entra da Dailton e o Remo perdendo de 1-0, o Remo melhora, mas até essa substituição, o Criciúma tinha finalizado 12 vezes contra 3 do Clube do Remo. E o Criciúma teve 6 escanteios contra nenhum do Clube do Remo. Ou seja, parecia que o Criciúma que era o mandante. O jogo é lá no Heriberto Russi. Parecia que era isso, lá em Criciúma. E o Clube do Remo vai melhorar no final do primeiro tempo com essas substituições. Bom, com essa substituição, com a entrada da Dailton, aí ele ocasiona lances de perigo. Aí o Clube do Remo, para vocês terem uma ideia, em 15 minutos com a Dailton em campo, saiu de 12 para 3 finalizações para 13 para 8. O que significa? Nesses últimos 15 minutos do primeiro tempo, o Criciúma finalizou uma vez no gol e o Remo finalizou 5. Ou seja, o Remo ele melhora um pouco na partida. Não foi uma melhora tecnicamente brilhante, mas não, conseguiu encurralar um pouquinho mais o Criciúma e sai premiado com o gol do Ítalo na cobrança de escanteio. O Ítalo empata o jogo no último lance do primeiro tempo. Vai para o intervalo com a moral elevada, espera-se do Remo o quê? Não, agora o Remo vai continuar atacando, o Remo vai continuar para cima, porque terminou melhor que o Criciúma na primeira etapa, embora de maneira geral o Criciúma foi melhor que o Clube do Remo na primeira etapa. Mas não!
O Remo volta para o segundo tempo sonolento, frouxo na marcação, sem criatividade. E essa questão de criatividade, novamente, o Remo, até hoje, estamos chegando em março, o Remo já foi eliminado da Copa Verde, já está nas fases decisivas do Campeonato Paraense, já está no mês que começa a Série B, eliminado da Copa do Brasil e não tem um meia de articulação. O clube do Remo não tem um meia de articulação, não contratou ninguém com meia de articulação, porque o Dodô não é um meia de articulação. Eu venho batendo na tecla aqui desde o início. E fez também uma péssima partida, mas pode ser um jogador útil até na Série B, mas fez uma péssima partida. Então, sem criatividade, o clube do Remo, até os 20 minutos do segundo tempo, não tinha finalizado nenhuma vez no gol e o Criciúma tinha finalizado 7 vezes. Parece que o Remo jogava por empate para classificar, porque quando estava empatado no 0-0 no início do jogo, não jogou nada. Aí tomou um gol, aí melhorou com a substituição, empatou o jogo. Aí empatou, parou. Nem de maneira desorganizada, como estava atacando de maneira desorganizada, essa que é a verdade, conseguiu atacar mais. E deu brecha para o Criciúma. O Criciúma pressionando, o clube do Remo efetua 2 substituições, depois o Neto, sai o Pedro Rocha, uma partida bem ruim para a entrada do Janderson, e sai o Dodô também bem abaixo para a entrada do Guti. O clube do Remo volta a tentar atacar um pouco mais, o Janderson faz uma boa finalização para a defesa do goleiro Kaique do Criciúma, só que o Criciúma era mais perigoso. E dentro de ser perigoso, o clube do Remo toma o segundo gol, que seria o gol da eliminação, numa falha clamorosa do Klaus. Muita gente coloca a culpa no Rangel, só que eu não acho que é culpa dele não, viu? Eu acho que ele poderia até ter feito a falta no atacante, ter sido expulso, seria o melhor negócio mesmo, sabe? Derrubado o atacante de qualquer jeito, mas a falha é do Klaus. Uma bola, ligação direta. O Remo tomou um gol praticamente de assistência do goleiro do Criciúma. Bola do goleiro do Criciúma manda um bicão pra frente, é desviada de cabeça, a bola de posse do Klaus. A verdade é essa, a bola estava de posse do Klaus, ele tenta fazer uma proteção pro goleiro, pro Rangel, que estava distante dele. Meu amigo, ou chuta a bola pra fora, ou recua de vez pro goleiro dar o bicão pra frente. Porque ele fez uma proteção frouxa, porque ele estava próximo da bola, só tinha um atacante bem próximo e vindo em velocidade. E não é difícil você ganhar da velocidade do Klaus. E o Klaus praticamente ele desiste do lance, porque ele faz a proteção, ele para de proteger a bola muito antes da bola ter chegado no Marcelo Rangel, ter a possibilidade do Rangel ter chutado a bola para frente. Então nem considero muito falha desse do Rangel não, considero falha do Klaus. O Klaus falhou nos 2 gols do clube do Remo, uma partida bem ruim do Klaus. E para piorar, o Remo estava perdendo a eliminatória, perdendo de 2-1. E quem que atacava mais? O Criciúma. Criciúma mandou uma na trave. Criciúma pressionava. O Remo estava sendo eliminado. O Remo não conseguia atacar. Conseguiu um lance com perigo aos 44 minutos, numa bola cruzada na área, passou pelo Ítalo, passou também, se não me engano, pelo Maxwell, que depois ele entrou no segundo tempo, no cruzamento do Gabriel, ou seja, passou por todo mundo, ninguém conseguiu completar, finalizaram errado, mas tirando isso, não teve mais nada. E o símbolo maior disso, antes de entrar no campinho, foi o quê? No último lance da partida. O último lance da partida, falta pro clube do Remo. O Jadson pega a bola, no lugar de mandar logo pra frente, é o último lance, meu amigo. Manda pra área, vê o que acontece, aí não entra mais tático. Não, ele vai para a bola, aí ele vai pra bola, aí ele volta, aí o juiz acaba o jogo. E quando ele bate nessa volta dele, ele bate a bola, não passa nem da intermediária, bate fraco ainda, tinha que mandar lá pra dentro da área. Ou seja, por quê? Isso parece uma disciplência do jogador, mas não quero colocar na costa dele esse lance, lógico que não, mas se ela de todo o clube do Remo, muito displicente o clube do Remo, essa é a verdade, sabe? O clube do Remo perde uma grande oportunidade. Eu vou trazer aqui agora o campinho para a gente fazer a análise tática, né, e a análise coletiva também, individual dos jogadores. O clube do Remo foi a campo com Rangel, Cadu e Sávio nas laterais, a zaga Klaus, Rafael Castro, Denner, Pavani, Jaderson, Dodô, Pedro Rocha e Ítalo. Novamente jogando com 2 zagueiros, o Denner, quando tinha o Remo era pressionado, ele voltava para compor a primeira linha defensiva, mas ele jogou como realmente para iniciar essa transição ofensiva. Uma partida muito ruim do Denner. Olha, muito ruim mesmo, muito ruim. Só não foi pior que o Klaus, né? O Klaus realmente prejudicou. O Klaus errou muito nos 2 gols do Criciúma. Nos dois pode colocar na conta dele. O primeiro pode até dividir com o Rangel, mas como eu disse, na minha opinião, o Rangel não falha no segundo gol. Quem falha mesmo é o Klaus. Então, partida ruim
do Klaus. O meio-campo do Clube do Remo perdendo muitas bolas. Não sei o que acontece fisicamente. Não sei o que acontece com o Jadson. Vamos colocar o Jadson. O Jadson é um cara que eu sempre elogiei ele ano passado. E o Jadson, para mim, foi o melhor jogador do futebol paraense ano passado. Jogou muita bola realmente. Para mim, eu até coloquei aqui a seleção do Campeonato Paraense, coloquei ele como craque. Mas esse ano ainda não está tão bem assim, né? Não sei se é questão física, mas há uma diferença do Jadson do ano passado para o Jadson desse ano. Pavani, uma partida também abaixo. E esse trio de ataque. Com Dodô, Pedro Rocha e Ítalo. O Ítalo conseguiu fazer seu gol, né? Quando a bola teve lá com ele no escanteio, ele conseguiu fazer o gol. E a jogada do Ítalo é essa. É bola cruzada, tanto aérea como rasteira para ele finalizar mesmo com os pés. Então ele é um finalizador, ele tá aí para isso. O Viseu também não jogou. O Viseu também ainda até agora não disse para que veio no Clube do Remo. Também é verdade. E Dodô e Pedro Rocha, partida, eles foram substituídos. E partida bem abaixo dos dois. Mas muito abaixo. Infelizmente, tô chegando ao ponto de achar do Pedro Rocha badalado e tal. É o Pedro Rocha dos últimos anos, tá? Não é o Pedro Rocha do Flamengo, Cruzeiro, revelado pelo Grêmio, futebol russo, né? Então também não estaria na Série B. Mas, nossa, é o Pedro Rocha do Criciúma, do ano passado. Que era reserva, quando entrava não conseguia produzir. Até agora, o Pedro Rocha, a lei do ex, funcionou. Porque a lei do ex, ele foi ruim no Criciúma e está sendo ruim, ao meu ver, também no Clube do Remo. Tem que melhorar o desempenho dele. E o Dodô também é abaixo. O Remo não tem um meio de articulação. E como eu disse, é inadmissível o Remo. Já foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Copa Verde, finais do Campeonato Paraense. Mês que começa a Série B, não tem um meio de articulação. Não tem um meia de articulação. No primeiro tempo, a substituição que vale mais fazer a gente mencionar é a saída do Denner para a entrada do Adailton. Aí o Remo melhora no primeiro tempo, como eu disse, né? Com a entrada do Adailton, consegue até chegar ao empate, mas também, como eu disse, também chega o segundo tempo e o Clube do Remo parece que o empate classificava o Clube do Remo e joga nada, né? E acaba sendo eliminado. É isso, amigos. Dolorosa derrota, eliminação. O Clube do Remo foi pior que o Criciúma. O Criciúma mereceu classificar, mereceu vencer até por mais gols. Teve bola na trave, teve outras oportunidades. O Criciúma finalizou mais que o dobro que o Clube do Remo. Teve mais 4 vezes o número de escanteios que o Clube do Remo. Mereceu. Não tem o que questionar a classificação do Criciúma. Parabéns. Agora, o Clube do Remo, com esse futebol, vai passar sufoco na Série B, porque tá ruim, tem que melhorar bastante, e não só com jogadores que estão lá, tem que investir, tem que contratar jogadores de qualidade. É isso, amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.